Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de enriquecimento ambiental. Não adianta, não tem como fugir. Se você acompanha a gente, acompanha os nossos canais, toda hora a gente fala de enriquecimento ambiental. Sejam vídeos com esse tema ou muitas vezes com outros assuntos que às vezes parece que não tem nada a ver com isso. Mas em algum momento a gente vai cair nessa questão e vai falar da importância de enriquecer o ambiente e a rotina do seu gato. Isso funciona para qualquer animal, não é só para os nossos bichanos. Se você tem bichinhos de outras espécies, você também precisa pensar nisso. Claro que adequando os estímulos, as particularidades de cada bicho que a gente está falando, mas todo mundo precisa de um ambiente rico, estimulante, inclusive nós, não é? Para sermos mais saudáveis. Eu sempre faço uma comparação porque agora a gente passou aí pelo período da quarentena. Na verdade, não voltamos totalmente ao normal. Ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter aí a rotina, as coisas acontecendo como eram antes. E nessa fase, quantas pessoas não ficaram incomodadas em ter que ficar fechadas dentro de casa, ficar caçando coisas para fazer, independente de toda a nossa rotina de trabalho, dos cuidados mesmo do dia a dia com a casa, mas em algum momento a gente começava a caçar outras coisas, ficava pensando, nossa, o que eu posso fazer para passar o tempo, né? Já assisti tudo na televisão, vou arrumar o guarda-roupa. Enfim, a gente ficava realmente procurando coisas para fazer para tentar tapar o buraco aí de não poder interagir com os outros, visitar os nossos parentes, sair para se divertir um pouquinho, comer num restaurante. Pensa nisso como o dia a dia normal. Então, aquele gatinho que fica sempre dentro de casa. E eu não estou dizendo que a gente não tem que deixar ele dentro de casa. Nós temos, sim, gatos não têm que ficar passeando por aí sem supervisão. Mas para pensar, esse bichinho que fica dentro de casa direto, ele sempre viveu na quarentena e não tem um ambiente estimulante, ele não tem o que fazer, ele precisa ficar ali dentro daquele espaço restrito. Isso é preocupante, a gente tem que lembrar desse bem-estar, do que a gente precisa fazer para melhorar essas condições do nosso gato. Isso vai refletir nas questões psicológicas diretamente, então o nosso bichinho pode sim adoecer psicologicamente por conta de ficar entediado, não ter o que fazer, ficar ali vivendo naquela mesmice, daquele mesmo lugar, sem que ele tenha estímulos. E isso, claro, vai refletir na saúde física também, e vice-versa. Muitas doenças, muitos problemas físicos, a gente está vendo ali sinal no nosso gatinho, pega, leva para o veterinário vai tratar tudo bonitinho, mas ele vai falar para você que se você não mexer no ambiente, não cuidar desse manejo e não enriquecer, não estimular esse gato psicologicamente, a gente não vai ter nem melhora dessa condição física, porque é assim que funciona, tá? Então, falar em bem-estar, que é algo recente, é uma ciência relativamente recente que começou a ter esse olhar aí em cima dos animais, e a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso, para a gente ter esse bem-estar de forma integral, vamos dizer assim, para que nosso animal seja realmente feliz, realmente saudável e nós também, a gente precisa pensar em tudo isso, tá? A gente precisa casar saúde física e psicológica. E eu falo isso direto na orelha de vocês, não é? Mas é porque realmente é fundamental. Não é uma questão de gosto. Eu quero fazer um pouco mais pelo meu gato, então eu vou pensar no enriquecimento. Não é isso, Não é opcional. Isso é necessidade.
E quando será que isso começou a ser mais falado, né, mais visto? Lá na década de 60, os pesquisadores, os cientistas, né, quem trabalhava com animais de produção, começou a questionar justamente algumas questões nesse sentido. Então, o manejo desses animais, como eles são confinados, como eles são tratados, como eles chegam até o local de abate, enfim, todo o manejo desses animais, né, a forma de vida deles até o momento em que eles fossem abatidos, como é que isso acontecia? Em que condições esses animais viviam? E aí começou então a discussão de que nós precisaríamos nos atentar a condições de bem-estar, né? Esses animais, eles não poderiam ficar com medo, ficar estressados, constantemente estressados, né, de uma forma negativa, ter problemas de saúde, dor, nada disso poderia fazer parte da rotina desses animais. Eles teriam que viver bem, ser bem tratados, bem manejados, para que depois do abate a gente tivesse aí uma melhor qualidade desses produtos e pensando também na questão humanitária da vida desses bichos. Não é porque eles são de produção, porque eles têm uma função, vamos dizer assim, que a gente não teria que olhar para as questões de bem-estar. Então foi aí que essa discussão começou a aparecer com muito mais força e isso tudo passou a ser discutido e muita coisa mudou de lá para cá. Ainda bem, né? Além disso, né, pensando no bem-estar, e aí começa também a discussão do enriquecimento ambiental, que faz parte disso, nós temos animais que vivem em confinamento, não são de produção, mas estão em zoológicos, em santuários. Quando a gente pensa numa ONG, por exemplo, que tem aí um número grande de animais num espaço restrito, como é que a gente melhora as condições de vida deles? Como é que os biólogos, os veterinários que trabalham com esses animais selvagens que estão ali no zoológico, num espaço mais restrito, como é que a gente melhora essas condições? Deixa aí esses animais mais estimulados, menos estressados e, consequentemente, mais saudáveis. Então, foram essas situações que fizeram com que essas discussões começassem a aparecer mais e muito se fala, né, sobre enriquecer os ambientes. E o fato dos animais, hoje por lei, né, serem também considerados sencientes, ou seja, esses animais, eles sentem, eles conseguem interpretar questões do meio de forma consciente e isso reflete na saúde desses bichos, né? Dependendo dos estímulos que a gente está passando ali, eles podem ter medo, ficar extremamente estressados. Esse estresse crônico vai trazer doenças. Tudo isso é provado, hoje é realmente reconhecido. Então só reforça essa necessidade de olhar para o bem-estar, de olhar para o enriquecimento ambiental. E quais são os tipos, então, de enriquecimento ambiental? É interessante a gente falar disso, porque quando a gente fala desse tema, é natural que as pessoas, principalmente os gateiros, eles entendem que enriquecer o ambiente é só pensar na estrutura dele. Então, o que o nosso gato faz estruturalmente, onde ele sobe, para onde ele vai, eu tenho prateleiras, tenho nichos, deixo ele subir nos meus móveis, ele tem pontos de observação, as pessoas acabam pensando só nesse ponto. Isso é natural, é o que a gente vê também, né? Quando a gente pesquisa sobre esse assunto, é o que mais vai aparecer para a gente. Só que essa questão de pensar na verticalização, né, na estrutura como um todo, da minha casa, né, dos espaços em que os meus gatos vão viver, isso é só um tipo de enriquecimento. É o enriquecimento físico, que claro é também fundamental, mas nós temos outros ainda para incluir na nossa rotina. Vale lembrar que a gente separa esses tipos, né, em categorias, vamos dizer assim, mas tudo isso é interligado. Né? O animal ele vai ter uma percepção integrada realmente desse ambiente,
desse dia a dia, dessa rotina, das interações. Então, às vezes a gente faz um exercício com o nosso gatinho, né? Ou pensa em algum recurso para utilizar com ele. A gente tem um objetivo, mas a gente acaba agindo aí em muitas frentes, porque todos esses tipos se interligam, eles são relacionados. Mas é bacana a gente entender aí a definição de cada um. Então, o mais comum, o mais conhecido, o mais falado é o enriquecimento físico. Como é que você vai colocar coisas no ambiente para o seu gato? Isso não deve ser feito de uma forma aleatória. Então, não é só você entrar ali na internet, procurar alguns móveis bonitinhos, prateleirinhas, nichos, né? Alguma coisinha legal que você acha que vai combinar com o seu espaço e você simplesmente joga ali no seu cômodo para o gato. A gente precisa ter aí uma certa noção de como fazer esse enriquecimento. Às vezes a gente compra, coloca lá os itens e o gato não utiliza, ele não gosta. E não é porque não funciona, porque é balela, claro que não. Às vezes a gente não fez o enriquecimento de uma forma lógica. Então pensa que o seu gato, ele tem que realmente se mover ali pelos ambientes, ele tem que entrar nesses espaços e sair, né? Sem ficar numa emboscada ali, sem ficar num cantinho perdido, eu preciso voltar pelo mesmo lado. De repente a gente está falando de casas aí com mais de um gato e ali eu posso ter um ponto de encontro desses animais e talvez isso não seja tão interessante. Se eu estiver falando de gatos que não são tão amigos, vamos dizer assim. Então a gente precisa evitar esses pontos mortos. Esse enriquecimento ele tem que ser fluido realmente, né? O seu gatinho ele anda por ali, ele vai para outros cômodos, para outros locais por cima, se ele quiser. E aí você não precisa também gastar uma fortuna, comprar tudo para colocar aí no seu ambiente. Você pode criar, claro que fazendo tudo com segurança, né? Materiais seguros, deixa bem preso. E você também pode utilizar a sua própria mobília, o que você já tem e que não tem problema, você não se incomoda que o seu gato passe por ali. Então você faz isso, né? Você monta todo esse esquema pensando no que você já tem, no que você gosta, na sua estética e naquilo que vai ser útil para o seu gatinho, tá? Que ele vai gostar. E isso, de novo, né? É fluido. Então você não vai colocar tudo ali e deixar para sempre. Você pode fazer modificações. Você tem que observar o seu gato. Será que ele está utilizando todos esses espaços? Onde ele gosta mais? Qual é a característica do espaço que ele mais gosta? E aí você vai mexendo nisso devagar. Lembra que todas as mudanças para os gatos têm que ser feitas aí não de forma brusca. Então, devagarzinho você vai mexendo, você vai melhorando, vai se entendendo aí com os seus gatos, vai vendo a característica deles e aí você vai chegar num ponto ótimo, né? Num enriquecimento físico ótimo, que eles vão adorar e vai ser muito prazeroso para você também ficar observando os seus gatinhos. Esse é só um ponto. Uma dica interessante que a gente gosta de falar também é para você aproveitar pontos de observação. Então, por exemplo, janelas, quem mora em apartamento tem uma sacada, enriqueça tudo isso, né? Deixa ali, coloca um lugarzinho bem legal que o seu gato goste de ficar, para que ele observe o movimento, para que ele veja o que está acontecendo ao redor. E aí a gente já entra num outro tipo de enriquecimento, que é o enriquecimento sensorial. Então, quando a gente pensa em sensações, a gente está trabalhando os órgãos dos sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato do nosso gato. Tudo que a gente fala em questão de sentidos. Então, o seu gato está num espaço mais alto, que eles já gostam naturalmente, e ele está vendo uma movimentação. Ele vê passarinhos, às vezes você mora na frente de uma árvore, vê pessoas, vê outros animais. Isso tudo é enriquecimento, né? E você está usando questões que são naturais.
O cheiro, por exemplo, né, o olfato, que é um sentido aí, um dos mais importantes para o nosso felino, também pode ser utilizado aí para você deixar esse dia a dia mais rico. Por isso a gente fala tanto de feromônios também. Sempre que a gente precisa, às vezes, trabalhar alguma questão comportamental, ou se a gente quer fazer mudanças de uma forma um pouco mais tranquila, passando uma mensagem aí de que tá tudo bem para o nosso gato, você pode, por exemplo, utilizar o feromônio. É algo que ele vai sentir, né? Isso não é propriamente o olfato, ele tem um outro órgão para receber esses feromônios, né? Mas enfim, isso vai vir aí, né, pela boca, pela cavidade nasal. Então a gente passa mensagens para esse gato, tanto mensagens positivas quanto negativas. Gatos que estão liberando feromônios no ambiente, às vezes eles podem estar incomodados e eles sinalizam isso por odor, né? Por isso que a gente tem as marcações urinárias, por exemplo. Gatos arranham para deixar também marcas olfativas. Lembra que tudo isso faz parte do felino. Isso é dele como espécie. Então, naturalmente ele vai utilizar esses recursos. E aí a gente entende, né, para que tudo isso funciona e utilizamos também ao nosso favor. Então, feromônios, catnip, né, ou até outras plantinhas que eles possam interagir, que não tem problema eles comerem e ficar ali se esfregando, né, fazer um jardinzinho para o seu gato, isso é enriquecimento sensorial. Tátil, porque ele vai ficar passando ali por essa folhagem, ele pode até comer, por exemplo, plantar milho de pipoca para ele, não tem problema ele comer essa graminha de milho, ou aquela que a gente compra mesmo no pet shop. Sons, a gente faz até alguns exercícios com o nosso gato, às vezes gatinhos que são muito assustados, a gente vai trabalhando a questão sonora, vai expondo esse gatinho a ruídos para que ele vá se habituando a isso de uma forma mais positiva. E você pode utilizar, por exemplo, música para gatos, que a gente encontra até aí nesses aplicativos que a gente tem no celular. Tudo isso vai deixar o seu gato mais estimulado, vai deixar a rotina dele mais rica. E aí ele tendo contato com todas essas percepções, com todas essas sensações, a gente acaba também deixando esse animal mais feliz, mais saudável, mais tranquilo. É assim que você precisa pensar, né? São esses pontos que você tem que observar e mexer aí na sua casa para trazer essa qualidade de vida para o gatinho. Quais são os outros tipos de enriquecimento? Um outro que a gente utiliza bastante, a gente gosta muito de falar para vocês também, é o enriquecimento alimentar. E aí, quando a gente utiliza esse tipo, nessa categoria de enriquecimento, a gente também vai trabalhar com sensações. Por isso que eu disse que tudo vai se interligar, né? Às vezes a gente tem um objetivo ali com aquele exercício ou com aquele recurso, mas tudo vai se comunicar. Quando a gente fala de alimentação, né, comer é algo biológico, faz parte da sobrevivência, é uma necessidade, a gente sabe disso, mas só deixar a ração ali para o seu gatinho, né? Só o fato de você dar o alimento para ele, um alimento de qualidade, não necessariamente é o suficiente. Ok, ele vai ficar bem nutrido, ele não vai ter nenhuma carência, mas imagina só você todo dia comendo a mesma coisa do mesmo jeito. A gente não gosta muito. Então ele tem lá o potinho de ração, com aquela ração sempre igual, seca ali, o pote cheio naquele mesmo lugar, e aí ele come o quanto ele quiser, a hora que ele quiser. Isso é muito monótono, né? E eles acabam comendo muito. A gente não tem controle aí da quantidade. Mas isso é muito chato, né? Ele vai lá, come aquilo sempre igual, sempre do mesmo jeito. Então, mexer nessa questão alimentar é muito enriquecedor. Não só o que você vai oferecer para esse gato, mas a forma como você oferece. Então, a gente comenta também da importância do sachê, do alimento úmido para o felino. Isso tem uma questão positiva
inclusive na saúde física desse animal, mas a gente está falando também de uma outra textura, de outros odores, é um outro tipo de estímulo que vai enriquecer, que é importante a gente utilizar. E como você vai dar esse alimento para ele? Não deixa só ali, na verdade o úmido a gente nem pode deixar disponível, né? Mas não deixa aquela ração lá no pote direto ressecando mais ali e perdendo as características de olfato. O ideal é que você tenha momentos aí para alimentar o seu gatinho. Você vai colocar a ração fresquinha, que acabou de sair da embalagem, tá cheirosa, não tá velha. Isso também é legal. E você vai alternar com outras texturas, com outros odores. Então, os sachês diversificados, às vezes um patezinho. A gente até pode dar uma fruta para o nosso gato. A gente tem vídeo falando de quais frutas eles podem comer. Enfim, abusar de texturas, de cheiros diferentes, de sensações. Tem gato que gosta de comer alguma coisinha mais gelada, tem gato que prefere um alimento mais morno. Tudo isso a gente consegue brincar, né? A gente consegue testar e aí você vê aquilo que o seu gato gosta mais. Alguns brinquedos, eles são feitos para a gente colocar, rechear ele de alimento úmido e congelar. Se você faz isso, agora vai esquentar bastante, né? Se o seu gatinho gosta de ficar brincando com alguma coisa gelada, pensa só, você congela esse sachê e aí deixa ali no ambiente para ele. Quando você sai para trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Quanto tempo esse gatinho não vai ficar ali cheirando aquilo, lambendo, conforme ele vai percebendo que aquilo está derretendo, ele vai se interessar cada vez mais. Então é uma forma dele ficar entretido e dele ter um pouquinho de trabalho para se alimentar, que seria o mais natural. O ratinho não fica lá dando sopa na natureza, né, esperando o gato vir e comer. Ele precisa perseguir, ele precisa encontrar esse rato primeiro, depois ele tem que perseguir, conseguir caçar e aí ele vai fazer a refeição. Então dá trabalho comer, né? Precisa de esforço, ele não vai ser bem sucedido em todas as investidas. Então, se a gente tem essa percepção e estimula o gato dessa forma, né? Dá um pouquinho de trabalho ali também para ele comer, isso é bastante enriquecedor. Então, pense nisso, dá uma procurada, tem vários tipos de recursos, né, de brinquedos, a gente pode fazer em casa também. Eu já até postei nos nossos stories um brinquedinho super fácil para a gente fazer e para colocar petiscos secos, né? A gente faz com papelão, então não pode ir comida úmida. Mas você pode colocar aquele petisquinho ou até mesmo grãos de ração que o seu gato gosta e aí ele vai se entreter, ele vai ter que entender ali como é que ele vai tirar aquele petisco do brinquedo e isso é muito legal. E aí a gente fala de um outro enriquecimento, o cognitivo. Então, de novo, né, tudo se misturando. Quando o gato precisa pensar, né, entender o que está rolando ali, como é que eu vou tirar esse petisco daqui, vou colocar a patinha, eu tenho que virar esse brinquedo, tudo isso enriquece a cognição. Então a gente está fazendo essa cabeça trabalhar. Da mesma forma que a gente fala para as pessoas fazerem aí palavras cruzadas, não é? Joguinhos de raciocínio, para que a gente trabalhe a nossa mente, trabalhe essa questão aí, toda essa comunicação neuronal e fique aí mais saudável quando mais velhos, não é isso? Isso vai funcionar para o nosso gato também. Então, exercitar essa cabecinha, exercitar essa mente é extremamente importante. Utilizando o alimento, né, o cheiro desse alimento, isso vai ser um estímulo e tanto para o seu gato ficar entretido ali com esses brinquedos, com essas atividades. Importante só a gente lembrar, quando a gente vai utilizar tudo isso para o nosso gatinho, a gente precisa mostrar para ele. Às vezes isso acontece bastante também, os tutores acabam falando pra gente que compram brinquedos ou compram alguns itens interativos e que o gato não gosta, mas às vezes ele não sabe utilizar. Então a gente mostra para ele e pensa no grau de dificuldade. Assim como você faz com uma criança, a gente começa a estimular a criança num nível mais fácil,
conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando esse nível de dificuldade. A gente faz isso da mesma forma para o nosso gatinho, tá? Então, comece com um estímulo simples, né? Com algo fácil ali dele resolver, e aí você vai mostrando para ele coisas mais complexas ao longo desse desenvolvimento. Então, a gente precisa, sim, fazer isso de uma forma consciente, tá? Mostrar para o gato, ensinar ele a utilizar tudo isso. Depois você vai poder deixar no ambiente que sozinho ele já sabe como é que ele vai brincar com aquilo, tá? E pensando ainda na cognição, a gente utiliza aí esses recursos, né? Esses chamarizes para o nosso gato, né? Cheirinhos, comida. Os jogos, os treinos também fazem com que o gatinho trabalhe a cabeça dele, né? Que ele pense, que ele exercite as questões psicológicas. Então, você ter horários de treino, né? A gente fala disso da rotina, do dia a dia. 2 a 3 vezes ao dia, sessões curtinhas, a gente precisa brincar com o nosso gato, estimular ele fisicamente e mentalmente, por meio das brincadeiras e também de treinamento. Então, utilizar o adestramento, né, esses pequenos exercícios, às vezes uma brincadeira, ensinar o gatinho a fazer o high five, que ele coloca a patinha na sua mão e ganha um petisco, parece uma coisa boba, né? Mas o tempo que você vai despender, a atenção e o exercício em si vai exercitar a cognição do gato e as interações. E aí a gente parte para o outro tipo de enriquecimento, que é o enriquecimento social. Então, tudo isso, né? Todos aqueles momentos que a gente para dar atenção para o nosso gato, para fazer tudo isso, né? Utilizar todos esses recursos, fazer os treinos, fazer as brincadeiras, isso enriquece relação. E é importante que o gato tenha a questão social trabalhada. A gente tem aí uma questão, acho que até cultural, de achar que o gato é um animal antissocial, que ele é completamente individualista, que ele vive sozinho no canto dele, que ele não gosta de ninguém e que assim tá tudo bem. Só que não é bem assim que as coisas acontecem. O gato, ele pode sim, ele é, na verdade, considerado um animal social, né? Alguns falam em semissocial, porque ele tem interações, né? Ele tem sentimentos por nós tutores, muitas vezes por outros gatos, por outras espécies. Eles têm relações ali afiliativas, de gostar mesmo, né? De demonstrar esse carinho. Aquele gatinho que dorme junto, que fica lambendo, que brinca junto de forma natural. Isso é afiliativo, isso é positivo e é uma questão social. Só que eles têm hábitos individuais. Então, por mais que o seu gatinho viva num grupo ali de pequenos indivíduos e tá todo mundo bem, todo mundo se gosta bastante, ele vai comer sozinho, muitas vezes ele também vai descansar sozinho. Os hábitos ali da rotina, né? Tudo aquilo que ele faz para ele, para sua manutenção, ele acaba fazendo sozinho. Mas ele tem relações sociais e a gente precisa trabalhar esse ponto. Até quando a gente fala de gatos que são extremamente medrosos, assustados, que não querem interagir com ninguém, só ficam escondidos, provavelmente esse gatinho não foi bem trabalhado naquela fase em que ele precisava desses estímulos. Às vezes ele passou também por alguma situação ruim. Então é extremamente importante a gente lembrar da interação. Quando nós temos mais gatos em casa, às vezes a gente está tendo conflitos, problemas comportamentais, marcação urinária, brigas até. Se a gente não mexer nessa interação, se a gente não trabalhar esse relacionamento social e não enriquecer isso, a gente vai continuar com esses mesmos problemas, tá? Então, tudo que você faz com o seu gato, né? Todos aqueles momentos que você despende para cuidar dele, para brincar com ele, tudo isso também faz parte desse tipo de enriquecimento. E isso é fundamental, tá? Então, olha só quanta coisa, né? Quantos tipos a gente conversou.
Enriquecer o ambiente não é só colocar as prateleiras e os nichos nos seus cômodos. Tem toda uma outra questão aí de estímulos, de brinquedos, de rotina, de interações. Tudo isso a gente precisa fazer, tá? Então, é assim que o seu gato realmente vai ficar saudável, que você vai conseguir melhorar aí algumas questões que talvez estejam te incomodando com relação a ele. A gente precisa ter um olhar muito mais atento para isso, tá? Para todo esse trabalho psicológico, além de pensar na saúde física do nosso gatinho. E de novo, né? O nosso foco são os gatos, mas é importante a gente falar do enriquecimento para os cães também, para aves, para qualquer outro bichinho que você tenha na sua casa. Às vezes você tem um animal que não interage tanto por características próprias, mas o ambiente dele precisa ser legal, precisa ser rico, precisa ser estimulante para que ele também fique saudável. Isso não é só uma questão de gatos, de cães e do ser humano. Para todo mundo a gente precisa trabalhar ambiente, né? Trabalhar o entorno, como as minhas percepções, tudo que eu vou receber de informação do que me cerca. É isso que vai fazer com que esse animal fique bem. Da mesma forma que se ele receber percepções negativas, né? Muito estresse, esse animal vai reagir dessa forma, com medo, com problemas crônicos. Então, de novo, não é uma questão de opção, é necessidade. Conta pra gente como é que você faz aí na sua casa com os seus gatos, que tipo de rotina você tem com ele, se você sabia de tudo isso. Se você tiver dúvida, quiser ajuda para colocar aí mais estímulos no dia a dia da casa de vocês, fala com a gente. Compartilha esse vídeo com outros gateiros que eu tenho certeza que vão gostar, né, de todas essas dicas extremamente importantes. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que eu tenha passado aí um conteúdo de muito valor, né, que ajude realmente aí no dia a dia, e até o próximo vídeo.